No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 9 minutos, 17 horas e 9 minutos. Hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2017. Já conosco no estúdio, vereador Edmilson Souza do PT. Bom dia, ou boa tarde, Edmilson. É a força do hábito, né? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, vereador. Rodrigo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui pela primeira vez nesse programa. Nesse horário, né? Neste horário, né? Neste horário. Viu o motivo que eu te falei para suspender a live? É, verdade. Vamos lá. Vereador Edmilson Souza, hoje o Lula virá Guarulhos, é isso? O ex-presidente Lula estará hoje aqui em Guarulhos, daqui a pouquinho, na verdade, né? A partir das 18 horas, ali na rua 9 de Julho, com a Felício Marcondes, próximo ali do Guarulhão. Em frente ao cemitério. Não é bem em frente ao cemitério, é um pouco distante do cemitério. Mais perto do cemitério do que do Guarulhão. Exatamente. Você tem razão. Ainda bem que o senhor não é supersticioso, né? Não. Eu também não sou. Você é supersticioso? Não, nem um pouco. Eu também. Eu acho que ser supersticioso dá azar. Tá certo. Bom, vamos lá. Qual a expectativa de presença hoje lá? Hoje nós temos aí uma mobilização grande na cidade inteira, que não é uma mobilização apenas de quem é do PT, né? O presidente Lula é um fenômeno do ponto de vista de mobilização. Eu considero a maior liderança política que esse país já produziu do ponto de vista de massas. E tem muita gente que eu encontro na rua, às vezes a pessoa pergunta e não é petista. O Lula vai estar aí, certeza, ele vem mesmo e tal, vou lá para ver, ouvi-lo, né? Então eu acho que hoje a expectativa é para além do PT. É as pessoas que querem ouvir e também terem as suas impressões sobre o Lula. O Lula aparece em todas as pesquisas em primeiro lugar. Mesmo com todo esse cerco midiático, a própria propaganda do PT essa semana passa as várias repetições, sobretudo do Jornal da Globo e do Jornal Nacional, quantas vezes eles citam a palavra Lula. O tempo inteiro, e alguém que sobrevive a tudo isso com uma popularidade alta, eu acho que é um fenômeno a ser estudado. Então o Lula vai estar em Guarulhos aqui, mais uma vez, para nos trazer aí a sua fala. Vereador, você acredita que o Lula voltará a ser presidente? O Lula só não voltará a ser presidente se houver um golpe impedindo o registro da candidatura dele. Ou se não ganhar a eleição. Eu acho difícil ele não ganhar a eleição, sabe por quê? Eu vou te dar um dado. Bom, Tem muita gente dizendo, olha, o Bolsonaro é um personagem. Tem muita gente animada, eu vou votar no Bolsonaro. Quando a pessoa começa a verificar, é um militar que não deu certo na carreira militar. É alguém que vai aos Estados Unidos para cumprir uma agenda internacional e mais de 80% da sua agenda nas universidades foram canceladas. Porque quando ele foi na primeira, os outros verificaram quem exatamente era o Bolsonaro e acabaram cancelando. Uma pessoa está até circulando aí algo interessante na internet, que é a opinião dele sobre a economia, que é bizarro. Então, ou seja, não dá para acreditar que o Bolsonaro será uma alternativa à presidência da República. O PSDB, que seria o concorrente natural, tem uma briga, o João Dória está em todos os lugares, menos na cidade de São Paulo. Está fazendo campanha em tudo quanto é lugar, né? É o Alckmin, o Alckmin, mas ele está na disputa, ele disse que não, que recua, mas eu acho que existe ali uma briga muito grande entre o Alckmin mas o tucanato é tradicional. Mas a divisão aumentou lá. O tucanato é tradicional. A divisão lá aumentou. O vereador, o senhor fala em se ele não quiser ou se não deixarem, mas, por exemplo, ele já foi condenado uma vez e alguns processos aí com alguns indícios fortes contra o ex-presidente. Você não acha que isso é significativo? Toda a condenação dele, que é feito em Curitiba, e agora vai recorrer no Tribunal Regional 4, que é lá em Porto Alegre, várias decisões do juiz Sérgio Moro foram derrubadas e questionadas no tribunal, em Porto Alegre. Porque o entendimento é que existe um exagero do ponto de vista do que está sendo feito. Eu vou dar só um exemplo. Essas últimas gravações aí que divulgaram do Funaro, do doleiro, ele diz textualmente coisas de arrepiar. Entendeu? De dizer, na verdade, houve deputado que foi comprado, me pediram dinheiro para comprar o deputado para votar a favor do impeachment. Então, ou seja, esse clima todo no país é um clima muito focado na figura do Lula. Entendeu? Nós temos agora o Senado essa semana, né, que vai discutir e vai votar amanhã, provavelmente a manutenção do Aécio no cargo. E vai ficar. E vai ficar, não tenho dúvida nenhuma. Então, ou seja, que país é este? Então, eu considero que isso tenha peso na comunidade jurídica, muito peso, na comunidade internacional. O Lula tem todas as condições de ser presidente, porque se ele for candidato, eu acho que é pouco provável que tirem essa vitória dele. A eleição está muito longe, mas é o candidato mais consolidado. E tirar também alguém de uma disputa numa decisão judicial por um juiz de primeira instância seria o fim do mundo para a democracia. Vale observar que o tesoureiro Vacari já foi absolvido de várias condenações. 2 vezes.
Então, muito cedo ainda, muitas delações e poucas provas, né? Agora, vereador, vamos voltar a falar sobre as leis. A lei é da terceirização e a lei também do CADIM foi? Não, nós estamos tratando da lei da terceirização. Da terceirização. Da terceirização, não é do A CADIM. do CADIM foi aprovada e fica mantida, então? Fica mantida. Até que seja alguém que também resolva... Porque são características diferentes. A do CADIM, ela poderia ser votada, como foi, em 2 turnos, deliberado, votado em primeiro e em segundo, sem necessidade de permanecer 30 dias para receber, publicada e receber emendas nos 30 dias. Porque ela não trata de código. Já a lei das terceirizações, ela se enquadra em todo o perfil do que é código. Mas não foi um erro primário aprovar essa lei desse jeito, dessa maneira? Então, na verdade, nós, lá na condição de líder da oposição, muitas vezes a gente tem feito diversas falas na tribuna, colocando problemas que as leis estão vindo para lá. Por exemplo, essa lei veio com um artigo que é ridículo, na verdade. O artigo 9º colocava no parágrafo único que o que não estivesse no anexo poderia ser incluso. Então, ou seja, isso não se escreve. Então, ou seja, é quase um poder imperial, né? Cheque em branco mesmo. Não, é mais do que um cheque em branco, né? É um poder imperial. É visado. Oi? É cheque visado. Então, ou seja, é um poder imperial de você incluir o que você não pensou para colocar. Então, as leis não podem ser elaboradas. E nós falamos na tribuna e cantamos a bola o tempo inteiro. Essa lei, ela vai ser aprovada, mas vai ser aprovada com uma fragilidade jurídica. Traduzindo o projeto, mais ou menos exagerando, o prefeito pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, quando quiser e se quiser. E se quiser. Pode ser que ele não faça nada, e pode ser que ele faça tudo. Aliás, me fizeram uma observação muito interessante. Nada contra o prefeito Guti, mas essa lei que foi aprovada deixa em aberto para o futuro prefeito, seja quem for. Nós não sabemos quem será. Ou depois o outro. Então. Vereador, agora vários entendimentos com relação a essa questão. Essa liminar do doutor Rafael, ela atinge somente a tramitação do PL ou atinge o mérito também da lei que já foi sancionada pelo prefeito? Ela é claro, o despacho do doutor Rafael Tocantins Maltês coloca a tramitação bem como os efeitos dela. Ou seja, a lei, porque já foi aprovada, ou a tramitação. Por que ele escreveu dessa forma que eu entendo, que eu percebo? É que, na verdade, se estivesse tramitando, deveria paralisar o trâmite imediatamente. O que é o trâmite? Nas comissões, em discussão ainda. E se já foi aprovado, os efeitos dela. Ele foi bem, porque ele deu a decisão hoje, né? Dia 16, a data. Na verdade, esse pedido foi protocolado no dia da sessão. Foi segunda-feira passada. Isso, foi protocolado. Mas a data que eu vi no despacho foi hoje. Não, sim, mas no dia 9 ele despachou dizendo que não era motivo, que ele não tinha elementos para analisar a concessão de liminar ou não, mas que iria notificar para um prazo de 24 horas a Câmara Municipal fornecer as informações. O que ele queria saber? Se houve o prazo de 30 dias e se aconteceu audiências públicas sobre o projeto. São as duas perguntas. Quando ele perguntou esses 2 itens, nós já imaginamos que ele estava tendo o mesmo entendimento que a gente, que trata-se de código e, portanto, deveria 30 dias, e como envolve diversas áreas da administração pública, não realizar nenhuma audiência pública fica muito fragilizado. Como é que o senhor avalia agora? O governo vai tentar recorrer ou vai tentar reaprovar a lei? Eu acho que recorrer, porque quem tem poder de recorrer não é só o governo, o presidente da Casa também tem. O presidente da Câmara pode recorrer, porque ele que conduziu, pautou e fez todo o trâmite legislativo, então ele pode recorrer, tem autoridade para isso, é parte que pode recorrer, e o prefeito também por ser autor da lei. Eu acredito que vai recorrer, até porque o desgaste é muito grande. Mas não é difícil diante das ausências aí de prazo e de audiências? Mas às vezes no recurso é aquilo que a gente costuma dizer, a justiça, as decisões judiciais, às vezes você consegue enxergar uma brecha ou uma luz em algo que você pode argumentar. Eles vão para o TJ, o julgamento lá é diferente. Então no TJ pode ser que tenha uma decisão mais sem perder o mérito de torná-la inconstitucional depois, pode ser que o TJ derrube o liminar. Eu acho que não derruba, mas pode ser que derrube. Mais do que isso, Pedro, a lei, na verdade, esse questionamento, primeiro que a gente é uma bola cantada que a gente está dando para diversos projetos de lei que tem mandado para a Câmara. É uma cópia do projeto de lei de São Paulo, é uma cópia piorada do projeto de lei de São Paulo, porque se criou uma coxa de retalhos. O que a gente percebe? Cada lei que vai para casa,
alguns secretários elaboram a sua própria lei. Fosse como qualquer secretário dizer, hoje eu vou criar uma lei, eu mesmo crio. Agora não está centralizado, porque eu duvido que um procurador da prefeitura, entendeu? Do mais jovem que ingressou no serviço agora ao mais antigo, não teria observado isso. Eu não vi o processo administrativo que levou à apresentação da lei, mas eu duvido que um procurador tenha colocado a caneta nisso. Aquele projeto que mexe com algumas alíquotas, por exemplo, o ISS, está parado na Câmara, mas daqui a um dia volta a tramitar. Ele pode incorrer no mesmo erro desse ou não? Ele tem alguns cuidados, por exemplo, ele vai ficar 30 dias, os prazos de emenda terminam no dia 14, se não me falha a memória, dia 10 ou 11 de, eu não me lembro bem, mas de novembro. A partir disso, ele poderá ser votado, ir para as comissões e receber os pareceres. Então, nesse caso, o governo está sendo mais cuidadoso. Sim. Está se precavendo. E fora, na verdade, aí fica até um alerta também para as comissões permanentes da Casa. O juiz também analisou essa rapidez nos pareceres. Então, ou seja, um projeto foi protocolado hoje, daqui 24 horas ele vai ser deliberado, votado em primeira e segunda. Qual o tempo que a comissão tem para analisar? A gente sabe que tem um costume, até vaza essas informações às vezes, que o parecer já está pronto, antes mesmo de deliberar o projeto. Então, ou seja, com essa decisão judicial, eu acho que a Câmara Municipal vai ter que ter um cuidado, porque o judiciário começa a perceber que esses projetos a toque de caixa estão ferindo a lei orgânica. Porque eu me lembre, todo parecer termina, o plenário é soberano. Não é isso? Sim. Ou seja, qual a... Então eu vou jogar para o plenário. Exato. Mas os pareceres, sobretudo aqueles de projetos como esse, que são extremamente polêmicos, eles são importantíssimos. Então o judiciário também vê com um olhar diferente. Aliás, eu acho que há um erro na Câmara de Guarulhos, não sei se é só na Câmara de Guarulhos, o projeto, antes de ser deliberado, deveria passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Aí sim, ser deliberado ou não. Ao protocolo, comissão e depois deliberar. Né? Não, tem razão. Tem que haver um filtro. Não se perderia muito tempo. Exatamente. Entendeu? Como se perde hoje. Aí o parecer teria importância. Pode ser. Eu acho que você tem razão. E é interessante, Pedro, agora só voltar a falar de uma situação que eu observei na votação desses projetos. Tirando a bancada da oposição, no caso o PT, mais o vereador Laércio Sandi, mais uns 2 ou 3, tem vereador ali que não sabe o que está votando. Simplesmente alguém fala, agora é sim, não, agora é não, porque é governo, é contra, mas é ruim, né, vereador? Projetos importantes, projetos que vão mexer diretamente com a vida da cidade, com a nossa vida, e as pessoas às vezes não têm, não é habilidade, não tem nem vontade de se aprofundar um pouco mais. Aliás, o vereador Santos se absteve de votar e disse aqui que acreditava que haveria uma intervenção do judiciário. Porque nós já tínhamos protocolado. Na verdade, ele sabia que a gente tinha feito um protocolo de manhã, porque ali a gente viu um risco eminente. Quando começou a divulgar que não ia abrir para o público, que as nossas emendas não seriam consideradas, toda aquela situação, a gente foi se precaver com outras medidas. Inclusive, essa situação de alguns vereadores, por exemplo, da base, terem dito, olha, nós vamos votar porque a gente está seguro de que o projeto é bom e tal. Muitas vezes, quando você faz o debate na tribuna, essas pessoas não vão lá para poder apresentar os bons argumentos para ser aprovado. Mas não tem. Então, agora, vereador, vamos no X da questão. Não acredito que o prefeito Guti queira vender o Bosque Maia. Para mim isso é bobagem. Qual é o X desse projeto, hein? Qual é o alvo desse projeto? Não, vamos falar de Bosque Maia, por exemplo. O Bosque Maia é o principal parque da cidade, mas vamos supor que a gente abra lá para concessões de restaurantes, lanchonetes, sorveterias. Lá dentro. McDonald's lá dentro. Um McDonald's lá dentro. Primeiro, particularmente, eu gostaria de ouvir os comerciantes do entorno. Porque é o aluguel mais caro, é o imposto mais caro, pessoas que fizeram investimento. Vou te dar um caso, por exemplo, nem sei se foi agora, se foi depois, minha memória não é tão boa ali para aquele trecho da Paulo Facini. Mas, por exemplo, uma pessoa que fez um investimento, sei lá, de R$500 mil num restaurante japonês, entendeu? E ele, de repente, vai ter do outro lado da rua, dentro do parque, com segurança, com segurança da prefeitura, que fica por ali bem ou mal, um festival, ou seja, ele vai ter um preço mais competitivo que o outro. Então, ou seja, esses comerciantes do entorno vão ser prejudicados diretamente. Eu estou dizendo que a lei, do jeito que está, tem que prever também uma audiência com os usuários do parque. Eu estive no domingo retrasado no Bosque Maia e montaram os
food trucks em cima da pista de caminhada. Eu não estou exagerando. Nós chegamos a comentar isso. Entendeu? Aqui. Então, ou seja, o que acontece? Absurdo. Tem que ter algum tipo de funcionamento do parque. Por exemplo, eu não posso chegar num parque que nem o Bosque Maia, entrar lá com uma carreta com um trio elétrico e fazer um carnaval fora de época, porque as pessoas estão lá para terem sossego. 21, vai fazer? já está. Vamos fazer então, eu estou prevendo. Não está sabendo? Não estou sabendo. O senhor exagerou, mas é verdade. Ah, é verdade? Então, ou seja, na verdade ali, talvez não se tenha uma proposta de vender, mas esse tipo de concessão tem que conversar com o entorno. Um investimento, por exemplo, vamos pegar a Maria Cereja, que está lá há quantos anos com investimento, empregando, dando empregos a funcionários. Estou citando vários casos ali do entorno. Se você tem um equipamento lá dentro, pode ser que essa pessoa que tem essa concessão, na contrapartida, ela fala, eu vou ampliar um pouco mais o estacionamento em algumas áreas, aí matou. Porque o estacionamento dentro do parque, um pouquinho mais avançado, qualquer um de nós vai falar, eu vou dentro do parque, é muito mais agradável tomar um café da manhã lá. O que está me preocupando, eu já falei, não estou torcendo contra, mas aquele balneário, aquele chafariz vai virar um balneário. É literalmente para o cidadão entrar no jato d'água. Em pleno verãozão. Eu já estou imaginando o cara com aquele sungão do time dele. Toalhinha no ombro. Não, mas isso já acontece no lago que tem lá, o Lago Pequeno, dá um trabalho até engraçado, porque eu fui lá o ano retrasado, umas 2 ou 3 oportunidades, aquele calor muito forte, aquela meninada, aquela mulher, a gente já foi moleque, sabe como que é, né? Então ficava o GCM correndo atrás de 2 ou 3, subia, e vinha mais 2 ou 3 e pulava de novo. Aí o GCM descia, tinha que tirar aqueles. Vai ser aberto agora. Então, eu estou dizendo, vai facilitar para esse banho coletivo. Eu não estou torcendo contra, mas que esse balneário vai dar um trabalho, rapaz. Vai. Ô, vereador, o senhor tratou de um assunto aí que nós temos falado muito aqui, food truck. O senhor citou a questão do Bosque Maia. Nós sabemos que o food truck é uma atividade que gera emprego e tudo, mas tem acontecido em vários pontos da cidade e é uma concorrência desleal para os comerciantes já instalados. E houve um projeto, projetava na Câmara e de repente morreu. Não vai tramitar mais? Isso vai ser regularizado em Guarulhos? Esse projeto visa o quê? Regulamentar a questão dos food trucks. Não, ele não morreu. Na verdade, esse projeto ele não está pautado, mas o governo apresentou uma proposta. Mesmo antes de deliberar, eu fiz uma fala dizendo o seguinte, muito parecida com a sua, Rodrigo. Primeiro, qual a origem do food truck? Nos Estados Unidos, com a crise de 8, 10 anos atrás, as pessoas acabaram não tendo essa possibilidade, começaram a montar, adequar seus carros para vender produtos na rua. É isso. Em linhas gerais, é isso. E produtos diferenciados. Porque o cara não aguentava, ele ia vender sanduíche em frente ao McDonald's? Não. Ele colocava um outro produto para vender, porque a pessoa que não vai lá e tal. A origem vem aí. Em São Paulo, vários lugares tem. Por exemplo, eu estudei muito tempo na PUC, do lado de fora tem um japonês que está lá há muitos anos com uma Kombi, com um tempurá, que é o melhor que tem. Entendeu? Só que não tem no entorno nenhum restaurante japonês. Tem de tudo lá, mas restaurante japonês não tem. É uma opção. Agora, em Guarulhos, se mudou. Porque várias e várias vezes eu via a Praça Getúlio Vargas totalmente ocupada e eu ia lá e as barracas que estavam montadas lá eram dos restaurantes da Paulo Facchini. Aí eu falava, eu vim para comer alguma coisa diferente, mas eu encontro o cardápio que está na Paulo Facchini. Estava só aumentando o espaço de atuação. Aí usava num horário diferenciado o mesmo funcionário, que já estava contratado, o funcionário lá estava naquele período de baixa. Dupla jornada, ele subia lá para ajudar. Então eu acho que você fazer desse jeito, você precariza o comércio que já está institucionalizado. Onde é que eu acho que cabe o food truck? Numa comida típica que não tem na cidade, na venda de um artesanato que não tem na cidade, num produto diferenciado, sei lá, de outros países. Vereador, lá na Praça Orobó, lá na Praça de Bom Sucesso, tá certo? Lá no ponto final do Lavras. Mas mesmo assim, mesmo no ponto final do Lavras, não pode ser, por exemplo, vamos pegar a Praça Orobó. A Praça Orobó tem lá, os vários bairros tem uma Casa do Norte que está do lado. Não dá para ter a Casa do Norte, tem que fazer esse estudo antes. Aí o cara põe um produto de comidas aí com produtos diferentes. Então, essa regra do produto diferente deve valer para qualquer ponto da cidade. Ali, por exemplo, na Praça Orobó não vai ter um temaki, não vai ter. Na minha opinião. Não vai ter. O presidente Lula está crescendo. Eu conheço. Há muito tempo. Eu conheço. Há muito tempo. Desde o forró do Zelal. Mas isso do food truck, Rodrigo, qual que é o outro problema que eu vejo concretamente? É você fazer uma lei sem pensar na realidade. Aqueles carros têm um custo para poder investir. Aquela pessoa que você quer ajudar na geração de emprego, ela não tem condição de montar, é uma empresa, é Truck Van que faz, entre outras. Aquilo é caro. Eu fui no Bosque Maia, no Lago dos Patos, nesse feriado. Eu tive no Lago dos Patos porque eu falei, vou passar lá ver se eu consigo almoçar. Eu cheguei lá, para minha surpresa, estava toda a rua fechada, com food truck, com
pula-pula, com... Dia das Crianças. Dia das Crianças, mas tudo cobrado. Opa. Então, ou seja, Nada de graça. Nada de graça. Então, ou seja, o nosso amigo lá, que foi penalizado, o Graco, que é lá da Calpe, tentou Neves. fazer isso e teve totalmente lacrado. Aí eu fui lá e falei, Ele é cara pálida. Não, Ele é cara pálida. eu olhei de longe e falei, pô, o Graco conseguiu fazer a atividade dele. Eu cheguei lá, não era ele. Chegou Na verdade, satisfeito, era alguém mais amigo do rei do que o Graco, entendeu? Nossa audiência tá boa, hein, cara? Tem um monte de olhinho aqui, tô vendo aqui, ó. O Graco, inclusive, mandou mensagem aqui pra nós reclamando. Ah, o Graco reclamou. Não é Tem possível. razão, peraí, o Graco tem razão. Né? Por que ele não pôde e outras pessoas puderam fazer? Eu falo, é a questão da concorrência. Tem gente se dando bem em Guarulhos com essa história de food truck. Vamos falar a verdade? Tem gente se dando bem. Tem gente que é amigo do rei e está se dando bem. Verdade. Bom, vou falar do que agora? Não, eu vou falar com o vereador com questão de cultura. O vereador, o senhor sempre já foi secretário de cultura, militou muito, ainda milita muito nessa área, né? Como foi esses feriados? Porque antigamente eu lembro que o senhor tinha um projeto de dar mais poder, dar mais força para o artista guarulhense, para o artista local, para que esses artistas pudessem se apresentar principalmente na periferia. E nós tivemos algumas reclamações que isso não estava acontecendo. Você chegou a acompanhar isso nesse feriado específico, esse último? Então, a programação da cidade, ela tem se resumido à sessão de espaço do Adamastor, geralmente para stand-up. Na minha opinião, cada um tem seu gosto. Alguns de péssima qualidade, na verdade, a pessoa deveria pagar para a gente assistir, não a gente ia pagar para ver. Só um minutinho, aliás, procede isso, eu passei ali agora 3 faixas de eventos do Adamastor, eventos cobrados, por sinal. Eu comprei muita briga com muitos produtores que nem eram da cidade, pessoas aventureiras que vinham para cá e ficavam nos pressionando para ceder. Eu falava, a ordem aqui é o seguinte, primeiro nós vamos atender aqueles que são da cidade. Aquelas atividades são da cidade. Se sobrar espaço, nós vamos atender as necessidades de fora, sempre prezando para espetáculos que a gente não tem a possibilidade de assistir. O stand-up, ele é uma modalidade que eu respeito, não gosto, mas respeito, é um direito de fazer. Mas não gosta de jeito nenhum? Ou depende do... Raramente, viu? Porque o que acontece? Na maior parte, os que vêm para Guarulhos, os que vêm para Guarulhos, na maior parte das vezes, é para fazer piada de negro, eu sou negro, é fazer piada de nordestino, eu sou nordestino. Então, ou seja, o que eu vou fazer lá? Eu vou pagar para eles rirem da minha cara? Então, ou seja, eu acho que a cultura... É um péssimo humor, então. É um péssimo humor, na minha opinião. Então, a cultura, a Secretaria de Cultura, ou a ex-Secretaria de Cultura, porque para mim não tem, disse isso na abertura da Conferência de Cultura. Eu estive, embora o site da Prefeitura colocou uma foto da abertura da conferência e as autoridades. Eu estava sentado lá, me cortaram a foto e não colocaram meu nome. Mas eu estive lá, está no site. Eu estou guardando tudo isso para amanhã ou depois alguém dizer alguma coisa e falar, não, eu estive lá. O stand-up é um humor tipicamente norte-americano e tem uma referência mundial que é o Jerry Seinfeld, né? E é um humor do cotidiano, não é humor contra o negro, não é humor contra o homossexual. O stand-up brasileiro descambou. Descambrou. Porque, na verdade, ele faz um humor do cotidiano, sabe? Das situações ridículas do dia a dia da vida, né? Vereador, só para perguntar, agora lembrei a pergunta que eu queria fazer de alta indagação. O que o senhor achou desse rompimento do Zeytuni com o Guti? Então, eu assisti assim perplexo. Eu sou líder da oposição. Perplexo mesmo? Voltando a falar do food truck. Eu sou líder da oposição e eu acho que o Zeytuni está fazendo uma concorrência desleal. Com a oposição, né? Com a oposição. Porque, na verdade, eu acordei um dia e o mundo estava pegando fogo e todo mundo ligando e dizendo, olha, o Zeytuni foi demitido. Como saiu aquela história toda que eles tinham saído no tapa e tal, eu falei, isso é boato, né? Mais um boato, nem acreditei. Aí quando deu umas 9h30, eu comecei a acreditar que a coisa era séria, porque também aquele dia foi o dia do Diário Oficial mais rápido da história dessa cidade. É verdade. Porque acho que já estava tudo pronto e acabou colocando. Eu vejo assim, o rompimento, ele se deu, o cargo comissionado é um cargo do prefeito. Sim. É o cargo do prefeito. Eu sempre costumo dizer o seguinte, se eu ou qualquer pessoa queira se eleger prefeito, pense 10 vezes antes de nomear o seu vice para alguma coisa. Porque é uma pessoa que, não é que você não pode demitir, vai dar muito trabalho você demitir. E Guarulhos tem um histórico de rompimentos, de vices vários, né? O Eloy Pietá não queria nomear a Eneide secretária.
Ela pressionou e ele foi obrigado. O relacionamento termina, mas não tem o divórcio. Propriamente. E agora a gente começa a ver cenas muito ruins para a cidade, como, por exemplo, você ter o vice-prefeito praticamente invadiu a coletiva do prefeito, ele já tinha dado uma coletiva, eu assisti, eu falei, parece que eu não estou... Era cena de novela. Cena de novela. Eu acho que daqui uns 30 anos vai virar um filme, entendeu? Porque as pessoas vão falar, isso não aconteceu. Eu estava lá, eu estava lá, eu filmei. Então, ou seja, um negócio fora da política republicana, fora do tamanho que a nossa cidade merece. Aí depois as cenas seguintes foram piores, porque o prefeito, o vice-prefeito fez acusações duríssimas, várias delas, e 2 dias depois ele acabou recuando da boa parte das acusações. Ir para um prédio da antiga Câmara, que é um prédio que foi feito com verba federal, com verba destinada a um equipamento de cultura, e ocupar uma sala e dizer, olha, aqui é o meu gabinete, eu acho que também não é uma boa saída. Eu acho que eles têm que se entender, eles compuseram uma chapa, eles têm que se entender, embora eu sei das dificuldades, porque do jeito que foi o rompimento ali, é só uma cirurgia muito demorada para poder voltar no lugar. Não há conciliação, não. É muito difícil. A nota da rede é uma nota, vamos dizer assim, de uma dureza muito grande de falar coisa, e nós da oposição, eu costumo dizer, nós apresentamos lá até um pedido de seio. Dureza e mágoa, né? Aquela forte, né? E a outra questão também, né? O Zeituni beirou a leviandade, porque num determinado momento ele falou em quadrilha e corrupção. E depois, na hora que nós perguntamos quem são os quadrilheiros, onde está a corrupção... Não, e fora o Zeituni, eu tenho um apreço por ele, mas eu digo onde ele errou, também no tocante, Pedro e Rodrigo, o seguinte, ele disse, olha, eu estou deixando 130 milhões em caixa na Secretaria de Educação. Eu disse outro dia na tribuna, mostrei uma foto de um site da prefeitura, de uma escola lá no Parque das Nações, uma atividade, várias crianças que estavam na turma com chinelo, sem tênis, outras sem uniforme. Para que adianta ter 130 milhões e ter escolas que as crianças estão comendo uma bolacha seca e um suco? Nós dissemos isso, que nem tudo eram flores lá na educação. Nós tínhamos críticas da merenda, né? Nós tínhamos críticas também dos uniformes, com certeza, das crianças especiais, né? Então havia sim uma crise lá dentro. Há alguns problemas ainda, os problemas ainda não foram todos solucionados, viu? Não, mas por quê? Porque na verdade a lógica, eu vou economizar, você está falando de um serviço público, você está mexendo com a formação das crianças da nossa cidade. É aquela manchete do jornal que eu outro dia li, que as viaturas da GCM não estavam circulando para economizar gasolina. Então, ou seja, aí você pode cortar a gasolina e dizer, ó, os carros não andam mais, eles vão ficar parados. É uma economia? É uma economia. Mas qual investimento? Hoje, na Folha Metropolitana, tem uma manchete que a prefeitura economizou, que esse período economizou quanto? 10? Não, 1 bilhão. 1 bilhão. Aí, quando você lê a matéria do 1 bilhão, 900 milhões é do acordo com a Sabesp, que não foi assinado ainda. Então, ou seja, é uma possibilidade de economizar, porque esse acordo tem que passar pela Câmara. E mais um erro, se o governo insistir em assinar o acordo sem autorização legislativa, vai ficar fragilizado na Justiça. Vereador, vou ler algumas perguntas aqui dos internautas. A Juliana Granado e outros internautas estão reclamando ali ao lado do Shopping Maia. É Dona Tecla ali, Dona né? Tecla. Diz que estão ocorrendo vários acidentes e a Secretaria de Transportes não tomou nenhuma providência ainda. E gostaria que o senhor pressionasse o caso. Tá, eu vou verificar. Ali, na verdade, nós temos um problema de implantação do empreendimento, porque a Rua Dona Tecla não foi feita para ter o trânsito que tem hoje lá com grande. O estacionamento de entrada é por ali, é por aquela rua, não tem entrada pelo outro lado. Então, ou seja, tem uma... De fato, se tornou impraticável ali, você, dependendo do horário que você vai. Mas eu vou verificar para ver. Na minha lógica, aquela rua tem que ser mão única. Não teria como ser Não dá para ser mão dupla ali. A Dona Tecla? É. Mas parte dela hoje, se eu não me engano, não é mão única. Por exemplo, até você passar o shopping. Até passar o shopping, até na Rua Eduardo. É um pedacinho bem pequeno. É bem pequeno. Bem pequeno. A maior parte dela é mão dupla. Há um empreendimento imobiliário ali também muito grande, e na hora de pico, eu passo lá por volta de 6h30 da manhã, o trânsito ali é terrível, realmente. E parece que à noite é pior. Só queria voltar, você falou que o PT apresentou a questão de uma CPI, uma SEI, uma Comissão Especial de Estudo, de inquérito, né, com relação a essas denúncias do Zeituni. E não prosperou. Isso não deixa os vereadores ainda em situação pior com a população? A população hoje já está, digamos, cansada de político, a realidade é essa.
Você não acha que isso aí azeda um pouco mais nessa relação? Olha, o problema é que no começo dessa legislatura, vários vereadores da base do atual governo queriam abrir CPI para tudo. E eu até disse, calma, até gente, contra calma, o próprio governo, né? até contra o próprio governo. Eu falei, calma, não, nós tem que abrir, agora mudou tudo nessa casa, aqui a gente não diz sim, senhor o prefeito, aqui a gente vai investigar tudo, aqui nós vamos fazer. Eu falei, bom, então agora vai. Passados 6 meses, a gente apresenta um pedido, não sou eu, que sou do PT, que sou vereador, que denunciei nada. Quem falou foi o vice-prefeito. Eu quero, inclusive, que a SEI fosse instaurada, começasse a funcionar, para a gente também verificar a situação, como é que a Secretaria de Educação está. E para elucidar para todo mundo, nem incriminar, nem dizer que o Zeytuni está certo, nem que o prefeito está certo. É a fim de estudar e colocar a limpo para a sociedade. Seria bom para todo mundo, né? O Graco Neves mandou uma mensagem aqui dizendo que comerciantes fixos e premissionários não aguentam mais as feiras de food truck no Lago dos Patos, no Lago de Vila Galvão. Eu estive lá, eu já comentei, eu tive lá. Então vamos lá. Mas pode falar, Rodrigo. Não, eu estava pensando aqui, Graco, não ser amigo do rei é difícil. Ele era amigo do PT, né? Então, do PT. Mas ele era amigo, assim, amigo mesmo? Era meio cara pálido. Eu estou brincando, eu gosto demais do Graco, mas a nossa amizade não é amizade, até porque o pessoal do governo está nos assistindo, né? Ó, a minha amizade com o Graco... Estão monitorando? Minha amizade com o Graco não é partidária, tá? Então, não. E só quero deixar claro aqui que outro dia nos criticaram, Pedro. Não, mas o food truck, ele gera emprego. Gente, nós deixamos claro que é uma atividade que realmente gera emprego, mas tem que ser regulamentada como todas as outras. Já pensou, então, eu dou emprego para uma pessoa, eu posso burlar a lei? Não, peraí. E tem que ter uma essência, um sentido. Tem que ter... eu vou fazer uma provocação aqui. Será que a prefeitura autorizaria um cidadão da cidade pegar um container, um trailer e colocar em frente ao shopping center para vender produtos pipoca. Não, pipoca, ou vender, sei lá, camisa de time de futebol. Não, você está com o cinema, é uma desculpa para vender pipoca. Sim, né? eu sei, é mais caro. O lucro, a pipoca e o refrigerante. O lucro está na pipoca. O cinema é um detalhe. Às vezes o cara tem que definir se ele assiste o filme ou come a pipoca. Então, ou seja, será que seria autorizado? Então, seja óbvio que não, porque tem um investimento lá, você não pode ter essa concorrência dessa... Aliás, existe uma versão absurda, eu não sei, dizem que o cidadão não pode levar comida no cinema. Onde está escrito isso, gente? Mas eles proíbem. Mas não pode. Onde é que está essa lei que proíbe? Porque, na verdade, inclusive, a rapaziada aí está fazendo o seguinte, se eu não me engano, no Sonda, que as salas não são boas, você pode comprar no mercado e levar. No mercado deles, né? É no mercado deles. Não, mas é vantagem. Mas vantagem. Eu não posso levar de casa? Não, pode, não sei. Sonda mas no internacional, mesmo você comprando dentro da loja do Extra lá dentro, você não consegue entrar. Você não pode entrar. É um produto proibido. Realmente. Você tem que comprar lá da pipoca. É outro feio dessa questão da Quem financia o cinema é a pipoca. Então como é que vai deixar? É que nem aeroporto, é uma desculpa para vender cafezinho e sanduíche. A R$20, meu Deus. E estacionamento. Estacionamento. Uma das mais lucas é a passagem aérea. Aí agora o secretário de Peterson teve numa reunião com 20 vereadores lá, eu estive presente, ele dizendo que o posto de gasolina que está ali na Earl Smith não paga imposto, nunca pagou. E o hotel também, eu não sei o nome daquele hotel, não vou citar para não me confundo. O que é do Parque Secap? O Hotel das Há Capivaras. O Merit e o Puma. Não, é o do lado de lá. É o Puma, é o das Capivaras. É o Puma das Capivaras. Das Capivaras. Então, Por que capivara? Porque tem um lago ali, as capivaras ficam se refrescando ali. Eu lembrei do Paulo Sérgio. Não, tem nada. O Paulo Sérgio está no IPREF agora. E não pode falar, porque ele também não gosta de falar assim com ele. Eles não pagam nada? Você analisou essa... Ele só gosta do apelido na época da eleição. Quando ele é candidato, ele gosta do apelido. Mas fora da campanha ele fica bravo. Né? Paulo Sérgio Rodrigues Alves, meu amigo. O que você achou dessa mudança? O Paulo Sérgio para a Previdência e o Camei para gestão? Então, eu entendi ali o seguinte, que o Camei percebeu que o IPREF é um problema. É típico dele. Porque ele falou que Quando ele viu a sabe aquele primeira negócio? gota de Sabe aquela água no pergunta? barco? O cara sai, entra na sala dele, um belo dia e fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que o Camei percebeu o que eu vou fazer no Instituto Previdência se a gente não vai conseguir executar. Não é tranquilo trazer o regime jurídico para cá, que incorporaria, seria uma potência o IPREF, se aquele processo de regime fosse para lá. Como não está tão seguro o governo de fazer isso, eu acho que ele percebeu que ele pode ter uma ascensão lá na Secretaria de Gestão. Ele saiu pela direita, né?
Pela direita, pela direita. Saída pela direita. Deu uma de Leão da Montanha. E o Paulo Sérgio, que era adjunto, foi promovido, né? Porque de adjunto para presidente, porque o título, sabe, daquela. Fala, agora eu sou presidente de alguma coisa, né? Agora segura essa BO aí. Agora, daqui 3 meses a gente vai verificar. Eu quero retornar à questão do posto e do hotel. Não pagam imposto? Então, aí eu disse na tribuna, eu falei, se o próprio secretário, que é a autoridade municipal, disse que não paga, tem que ir lá e lacrar, tem que chamar o Tayar imediatamente. Mas não é área federal, vamos dizer? Oi? Não é área federal? Ali está um limbo, porque na verdade, se você perceber, a Polícia Rodoviária Federal não atua mais ali. Pode perceber, não tem mais Polícia Rodoviária Federal. Sumiu. Por que sumiu? Porque na verdade, quando você era Infraero, você tinha uma empresa federal que estava no entorno, então meio que a coisa funcionava. Uma rodovia federal. É Hélio Smith? Não, ela não tem a denominação de rodovia federal. Tem, eu acho que tem. Eu acho que não. Tem. Pesquisa. Se eu não me engano é SP, não é SP. Não, ela não. É BR. Ela não. É rodovia federal. Vereador, eu acho que não. Mas esse assunto ele é bem mais complexo. Por exemplo, as contas do ex-prefeito Almeida, elas estão sendo negadas aí exatamente por ela não ter recebido os dividendos da Infraero na época. O prefeito Guti pode correr o mesmo erro. Ele judicializou, então o problema é o seguinte, às vezes não é a vontade do governante. Não, eu até entendo essa questão do Almeida, mas o prefeito Guti pode ter o mesmo problema no futuro. Até mais grave, no caso. Todo prefeito vai ter Pode. problema. Todo mundo que sentar naquela cadeira se prepara para sair com um caminhão de processo, porque às vezes mesmo quando você faz a coisa certa, por exemplo, vamos pegar o caso do prefeito Eloy Pietá, ele foi processado porque ele construiu uma escola, aquela escola do presidente Dutra. Só que não tinha lugar, as crianças precisavam se matricular em algum lugar, enfim, do lado da instituição Allan Kardec. Allan Kardec. Então, ou seja, tinha que resolver, mas existia uma proibição de qualquer edificação ali. Só que está tudo edificado no entorno inteiro. Então ele correu o risco para poder garantir o acesso à vaga daquelas crianças lá. Bom, quero agradecer a presença do vereador Edmilson Souza do PT. O senhor tem que ir lá para o compromisso do Lula, né? Tem que ir lá. Lá em frente ao cemitério? Não, é na rua 9 de julho. Ao lado do Guarulhão. Bem pertinho, não é ao lado. Em frente ao cemitério. É o cemitério São João Batista? São João Batista, tombado pelo patrimônio Só uma histórico. pergunta, por que o Guarulhão não deu certo? Não, o Guarulhão deu certo, ele está reservado para a gente também. Ah, também? Está reservado. E por que resolveram poder ir na rua? Porque, na verdade, a quantidade de pessoas esperadas, mais a acústica daquele lugar, optou por... Não é a primeira vez, já teve eventos do Lula, por exemplo, há 20 anos atrás, eu era da executiva do PT, que nós montamos toda uma estrutura no calçadão da Felício Marcondes e mesmo assim fizemos a locação do Guarulhão. Para quê? Se chover e tal, a gente teria onde acomodar a nossa militância. Até porque o Aí Lula... circulou que o Guarulhão não queria ceder, não queria alugar, não tem nada disso. É lenda, né? E o Lula, queira ou não, traz toda a mídia atrás dele. Vai vir a mídia nacional atrás dele. Então precisa ter um local reservado. Sim. Obrigado, vereador Edmilson. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Até uma próxima oportunidade. 7 horas. Opa. 17 horas e... Esse vício da manhã é terrível, hein? 17 horas e 46 minutos. Nós voltaremos já.